Boa noite, gente. Boa noite a todos vocês aí que nos assistem aqui pela TV Thalito News. Boa noite, meus amores e minhas amoras aí do Facebook. Gente, é um prazer estar aqui em mais um programa. E antes de apresentar os meus convidados, eu vou fazer uma... falar a respeito de um pedido da Marley Barros, porque a semana passada era para eu fazer e eu acabei não fazendo. Então, a Marley me disse o seguinte: oi, Márcia, tudo bem? Aproveitando a audiência do seu programa, será que você poderia anunciar o sumiço de uma pastora alemão que fugiu quando estava com seu adestrador aqui na Avenida C, no Parque Continental 2? Ela não é minha, mas sofro só de ver a tristeza da família e das crianças. Já fizeram de tudo, colocaram no Face, fizeram cartazes, faixas e até agora nada. Já se passaram 2 meses e a cachorra não aparece. Ela desapareceu no dia 2/5 na Avenida C e ela usava um enforcador. O nome dela é Nikita. Se alguém souber o paradeiro da Nikita, por favor, liga no número 959895008. Tem muita criança sofrendo por conta desse animal e a família toda, né, na verdade, está sofrendo. Então, por favor, gente, se souber de alguma coisa, nos avise. Agora eu vou apresentar essas duas pessoas aqui que são mestre em análise geoambiental, Daniele Marques e Erickson Ferreira. Boa noite, gente. Boa noite. São biólogos, né? Sim. E mestre, ou seja, vocês fizeram um mestrado nisso. Sim. Muito legal, parabéns. Bom, nós estamos aqui com uma situação que você inclusive já veio outras 2 vezes aqui, né, Dani? Para falar a respeito do novo aterro do Cabo Sul. Então, primeiramente eu gostaria que vocês me explicassem por que vocês alegam que esse novo aterro está em área conservacionista e zona de uso sustentável pelo zoneamento da APA. Boa noite, Márcia, boa noite a todos. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui, né, falando dessa questão da cidade, né, Tão tão importante importante para todos nós, né. Então, assim, lá no Cabo Sul, é uma APA, né, uma área de proteção ambiental, a APA Cabo Sul Tanque Grande, e essa APA, ela tem um zoneamento específico, né? Certo. E nesse zoneamento nós temos essas 2 categorias, que é a zona de uso sustentável e a zona de uso conservacionista. Certo. A qual o novo aterro, né, o que foi apresentado, incide, né, sobre essas 2 áreas, onde não é permitido esse tipo de atividade. Assim como o próprio nome já diz, né? Uso sustentável e conservacionista, né? Não tem como você implantar um aterro. Então, esse projeto do novo aterro, ele acaba pegando 2 zonas a qual não é permitido esse tipo de atividade. Onde está que é a lei da APA, né, que é a lei 6798 de 2010, que já determinou aquela área como uma área de proteção ambiental. Inclusive, se eu não me engano, é no artigo 15 que fala que é terminantemente proibido. O artigo 15, ele fala dos usos, né, e aí ele fala dessa questão dos empreendimentos, que só pode, né, empreendimentos já existentes na zona de mineração e disposições de resíduos sólidos, né, caso que não existe, né, como ele é novo, ele não existe. Então, o artigo 15 ele é muito claro em relação a isso, né? Só os que já existem. Exatamente. Então, e me diz uma coisa, com toda essa situação, inclusive parece que tem uma mina... São nascentes. São nascentes? São Como nascentes. que é isso? Eu gostaria que vocês falassem sobre a água, até antes de entrar nos demais assuntos, porque essa semana saiu nas redes sociais, inclusive no Facebook, dizendo que as pessoas quando abrem a torneira está saindo um barro. O que é isso? Tem a ver com ou não tem nada a ver? Então, assim, o que acontece? Houve lá na região, né, onde querem se implantar, sim, tem, né, várias nascentes, da Emplasa, né, até o Erickson depois pode abordar mais essa questão, sim, foi a parte que ele mais estudou profundamente. Certo. E houve, na região do Morro do Sabão, né, nessa semana, assim, as pessoas estavam tendo, a torneira estava saindo com barro, né. Não dá pra gente afirmar Que é isso. Que é uma ligação, né, que tem uma questão a ver.
Porque até então é água do SAI, água encanada, né? Ela não tem relação lá com o aterro. Mas que houve alguma coisa para a água estar chegando daquela qualidade, isso houve. Agora, o que, eu não sei te informar. Não sabe informar. Exatamente. É complicado. Complementa. Bom, boa noite. Boa noite também a todos que estão nos assistindo. Só para complementar o que a Daniele falou sobre a questão do zoneamento, né? Por que é zona de uso conservacionista e por que é zona de uso sustentável? Porque ali tem algo que é de interesse de uma área de preservação ambiental, de se proteger aquilo ali, certo? Então, o que tem nessa zona de uso conservacionista e zona de uso sustentável que não é permitido esse tipo de atividade? Lá tem uma vegetação de Mata Atlântica, em estágio médio, né, uma vegetação de Mata Atlântica extremamente conservada, e lá também tem espécimes de fauna, né, dos mais variados possível, inclusive espécies da nossa fauna ameaçadas de extinção. É por isso que não é permitido esse tipo de atividade lá, não é por acaso, né? Não é... Então, assim, tem algo que é de interesse ali, que deve ser protegido. Sobre a questão das nascentes. No local onde o novo aterro, né, eles pretendem implantar, quer se instalar, existem 22 nascentes. 22 nascentes? 22 nascentes. Na área onde ele pretende se instalar e também num raio, o que abrange um raio de 500 metros. Tem uma norma brasileira que diz que nesse raio de 500 metros, inclusive, é um raio mínimo que deve ser estabelecido. E, inclusive, essa norma brasileira, ela pede, né, para que não haja pessoas morando nesse raio de 500 metros. Então, tem esse raio de 500 metros, nós temos essas 22 nascentes dentro desse raio de 500 metros, e além dessas nascentes, se a gente for fazer um buffer, né, que é pegar o ponto de onde tem a nascente e pegar a legislação federal, que diz que 50 metros a partir dessa nascente deve ser protegido, boa parte dessa área ela já tem que ser protegida. Além das nascentes, tem diversos cursos d'água também, tem suas áreas de preservação permanente, que as pessoas aí em casa, para quem não sabe, qualquer curso d'água tem 30 metros de proteção, né, segundo a lei federal, de cada lado deve ser protegido, não deve sofrer interferência, e 50 metros a partir das nascentes. Então, o panorama é esse, 22 nascentes. E me fala uma coisa, esse curso d'água que você disse, ele sofrendo a interferência com esse novo aterro, quais os prejuízos que a população pode sofrer? Nossa, então, primeiro, né, a questão nós estamos falando de uma área de proteção ambiental. Sim. Os cursos d'água eles devem ser protegidos, não só por questão da população. Também existem a fauna aquática daqueles cursos d'água, que vai ser diretamente comprometida, começando por ela, né? A fauna não deixará de existir, desses cursos d'água, que são córregos, e também do rio Cabuçu, que está logo ali nas proximidades. Só que o que acontece? Quando se movimenta a terra, essa terra, quando ela é movimentada e chove, toda essa terra ela vai parar no fundo do vale, no curso d'água. E olha só que interessante, a partir do momento que essa terra cai nesse curso d'água, né, no caso, eu vou tomar como exemplo aqui o rio Cabuçu, que é o que será diretamente afetado, esse enorme volume de terra, ele vai ocupar espaço que originalmente era ocupado pela água, ele vai ficar no fundo. A água, por sua vez, vai buscar espaço nas margens, e aí é onde ocorre as inundações, enchentes e tudo mais. Então, o risco se essa obra ela for aprovada, de aumentar de forma significativa as enchentes e as inundações ali ao longo da estrada do Cabuçu, esse risco é iminente. Isso eu estou falando aqui com certeza, isso vai acontecer e as que estão acontecendo vai piorar. Então, assim, de forma direta, o que pode acontecer é isso, o afetamento da fauna e também a questão das enchentes e das inundações. E qualidade de água também, que é algo que, desses córregos que são paralelos ao Rio Cabuçu, poderia ser futuramente, eventualmente captada, utilizada para outros fins, para abastecimento, já vai ser de forma imediata inviabilizada de se fazer isso, né? Ou seja, de todas as formas, não só a população vai sofrer, mas a fauna e a flora também, Sim. né? Você disse que tem animais de extinção, Ameaçados de extinção. Ameaçados de extinção. Quais são? Bom, nós temos que foi registrado pelos biólogos da própria equipe técnica que fez a avaliação lá. Nós estimamos que existam outros ainda, né? Mas existe, naquela região ali, a Sussuarana foi registrada. Sussuarana? Sussuarana não, desculpa, Jaguatirica, que é um felino parecido com a onça pintada, só que ele é menor, né? É maior que um gato doméstico e menor do que uma onça convencional. Existe também um tipo de papagaio verde, é uma espécie que está ameaçada de extinção, também que foi registrado por eles. Que não foi registrado, mas que tem esse histórico de ocorrência lá, Sussuarana, que é onça parda. Apesar de não ter sido registrado, tem sua ocorrência nas imediações desse animal. Além desses que são ameaçados de extinção,
tem um outro grupo de animais que, apesar de não estarem ameaçados, são chamados de endêmicos. Esses animais endêmicos são animais que ocorrem somente naquela região, naquele tipo de fragmento de vegetação. Desses animais endêmicos, cerca de 20 espécies estão nessa condição. Algumas de aves e outras de mamíferos. Né? Então são animais que só existem ali, podem existir só naquele espaço na nossa cidade. E serão expulsos dali, ou mortos, ou enfim, se caso esse projeto seja implementado. E só uma questão, mas complementando essa questão da possíveis inundações, né, que pode acontecer. Que é muito importante, porque na nossa cidade já acontece muito. Então, porque assim, por que a gente está alertando para isso, né? O mesmo método que eles estão propondo nos estudos dele, que é o EIA-RIMA, o Estudo de Impacto Ambiental, é o mesmo que o Rodanel, trecho norte, que já utiliza a área como DME, que é depósito de material excedente, fez, né? Então, assim, esse método já foi testado. E nas chuvas que nós tivemos agora do verão, né? Janeiro, dezembro, janeiro e fevereiro, conseguiu ver que é um método que foi ineficaz. Ele não conseguiu reter todo o sedimento, né? Ele desceu todo para um afluente e ele foi diretamente para o Rio Cabo Sul. Então, a gente viu na prática que não deu certo. Então, se já está vendo na prática, não deu certo. Por quê? Nós temos uma região, que é a Serra da Cantareira, é uma região que mais chove. É uma região, se a gente for buscar a origem da palavra, Cantareira significa lugar de água, que armazena água, que guarda a água, né? Então, como é que eu faço uma intervenção desse porte que eles querem fazer no local, quando a gente tem um índice de chuva altíssimo e que é um método que já foi comprovado que é ineficaz? Então, a gente está já mostrando e alertando, olha, isso não vai dar certo. Nós vamos ter a volta das inundações, e não é no Cabo Sul somente. Não. Porque o rio, ele passa pela Vila Galvão, ele vai para São Paulo, aquela parte do Jaçanã, Edu Chaves, Jardim Cabo Sul. Sim. Todo aquele pessoal que já sofreu, que já sofre quantos com anos, enchente, vai sofrer um pouco mais. Porque a cabeceira, que é onde nós estamos, está sendo prejudicada, e eles que estão lá embaixo vão também sofrer todos esses danos. Então, é um grande absurdo. E aí a gente ouve falar, eu até estou sempre perto de vocês nesse movimento, e eu sempre escuto falar o seguinte, que não vai haver prejuízo, que o Cabo Sul necessita, que esse novo aterro é necessário. Quando a gente fala em necessidade, é como se a gente não tivesse outra forma de armazenar o nosso lixo.